existem razões para isso. E você está com a sua Bíblia, abra ela em 1 Coríntios, louvado seja Deus, 2 Coríntios, melhor dizendo, capítulo 1, versículo 3, louvado seja Deus. Em diante, nós vamos ler, para começar nesta noite a falar um pouco sobre o porquê do Senhor permitir o sofrimento. Glória a Deus. E aqui está escrito, 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Assim está escrito. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação. Ou seja, aqui temos uma promessa segurada, em primeiro lugar, que o Senhor, ele é, por excelência, o Deus da consolação, Deus único, e que também procura nos consolar. Nós temos essa promessa. Glória a Deus. O Senhor que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação, ela sobeja, ou seja, ela é excedente, ela é de sobra, ela sempre existirá através do Senhor Jesus Cristo. Mas se somos atribulados, é para nossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para nossa consolação é a qual se opera, suportando com paciência as aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por que o Senhor permite o sofrimento? Não é? Então, o sofrimento, ele vem por vários meios. Por vários meios nos assola o sofrimento. Seja por situações inevitáveis, que às vezes somos surpreendidos de surpresa, seja por causa do pecado, seja por causa de escolhas que fazemos. Enfim, existem várias maneiras pelas quais se vem o sofrimento. Agora, uma coisa é o meio pelo qual veio o sofrimento. E outra coisa é porque o sofrimento faz parte da nossa vida humana. E mesmo muitas vezes, temendo a Deus e tendo, vamos dizer assim, apego e temor a Ele, porque ainda assim o Senhor nos permite o sofrimento. Qual é o propósito do nosso sofrimento? Então, vamos entender aqui. Louvado seja Deus. Eu posso dizer que vamos assim entender que por 3 razões, resumidamente, se vem o sofrimento na nossa vida. E eu quero dizer o seguinte, que o sofrimento, ele vem primeiro porque a pessoa, querendo ou não, ele faz parte do percurso dessa vida. Ou seja, nós nascemos e nós um dia morremos, e a vida nos é composta de sofrimentos, ou seja, de tempos bons e de tempos ruins. Tem os tempos ruins de sofrimento? Tem, mas tem coisas boas também. Embora que as coisas boas não acontecem tanto, às vezes são tanto até escassas, mas a vida é assim, é composta de tempos bons e tempos ruins. E para nós nos certificarmos disso, em primeiro lugar, Eclesiastes capítulo 3 nos faz bem esta distinção
esta explicação de que na nossa vida se existem tempos bons e existem tempos ruins. Aqui a palavra de Deus está dizendo, Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quer dizer, o Todo-Poderoso Criador, ele estabeleceu para nós uma coisa chamada vida e outra coisa chamada tempo. E eu costumo dizer que o tempo é o cursor da vida. Vamos imaginar aqui numa forma bem simples, digamos um flash clear desse. E aqui vocês vê o limite e aqui vocês vê o início. E o início aqui, comparando, trazendo para a nossa vida, é como um nascimento. E aqui vamos dizer que é o tempo, é o cursor da nossa vida. Vai indo, a nossa vida vai indo. Aí tem tempos bons, tem tempos ruins. Imagina aqui que quando a coisa flui, vai andando bem, digamos que é os tempos bons. De repente, digamos que esse flash clear aqui, ele empanca, ele fica sem querer sair. Vamos imaginar que sejam os tempos ruins, que são demorados, que parece que não vamos ver nunca mais, vamos dizer assim, um clarear da situação, mas não é, o tempo continua correndo. Agora, porque o todo Criador, ele determinou tempos bons e ruins no mesmo tempo de vida que nós temos. E aí a nossa vida vai correndo igual esse cursor aqui, até que tem um limite do final. Então vejam o seguinte, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí o Senhor começa a usar a boca do seu servo e dizer, há tempo de nascer, ou seja, há tempo de um início, de nascer, e há tempo de morrer, que é o tempo do final. Olha esse pequeno limite aqui desse zíper, desse flash clear aqui. Glória a Deus. Então, há um tempo de nascer, há um tempo de morrer. Há um tempo de plantar e há um tempo de arrancar o que se plantou. Há um tempo de matar e há um tempo de curar. Há um tempo de derribar e o tempo de edificar. E para falar em tempo de matar, estamos vivendo um tempo como se fosse esse, onde está havendo muita matança. Mas aqui diz o texto que há tempo de curar. O Senhor todo mesmo os corações, as almas despedaçadas por causa dos males e das matanças e das percas e de tudo mais. Então, há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de derribar e há tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar, ou seja, tempo de chorar muito e tempo de saltar de alegria, como diz Salmo 30, versículo 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Esse espalhar pedras é como se fosse desperdício. Tempo de desperdício, as pessoas desperdiçam, desperdiçam, vamos dizer assim, a vida fazendo coisas, vamos dizer, inviáveis e vão ali fazendo, mas até que chega o tempo onde é de ajuntar pedras, ou seja, vamos dizer assim, de se unir ao Senhor, de se aproximar dele, de parar com estragos, de parar com desperdícios, tanto da alma, como de tempo, como de minuto, como de sentimentos, de estar chorando, remoendo alguma coisa, trazendo assim para a nossa vida. Então, há tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. E nós não estamos vivendo esse tempo aqui? Quem aqui não tem vontade de abraçar pessoas, parentes? E digamos que por causa dessa situação de vírus, está impedido ou impedida de abraçar. Quantos? Não é? Então, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, ou seja, de correr atrás, de conquistar. E tempo de perder, também existe o tempo de perder, porque na vida nós não só ganhamos o que queremos e nem só, vamos dizer assim, e nem só perdemos,
o que ganhamos também perdemos para ganhar também. E essa é a lei do Senhor. Às vezes, perder algumas coisas para poder ganhar a vida eterna. Ou perdemos algumas coisas que ganhamos também, que faz parte da vida. Agora, o importante na história do ganho e da perda é ser um bom ganhador e um bom perdedor também, quando entendemos que é a vontade de Deus. Aí aqui, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. O que é tempo de guardar? Vamos imaginar que uma roupa, eu vou e guardo, aí passa, uso muito tempo, aí depois de uns 5 anos ou 10 anos, quem sabe, ora, vai ter o tempo de jogar fora, tempo de deitar fora. E mesmo assim é na nossa vida. Em se tratando da vida espiritual, da nossa vida aqui na terra terrena, coisas que eu guardei na vida, vamos dizer assim, que pode ser sentimentos ruins, angústia, ira, tudo mais. Aí o tempo é mais do que viável agora para jogar fora, porque a vida está mais estável do que nunca. Então vamos jogar fora o que não presta da nossa vida. Para o quê? Para sermos cheios da graça de Deus, de coisas boas, de pensamentos bons, independente se o mundo está um caos, porque quem é o dominador de tudo é o Senhor. Então, tempo de rasgar e tempo de coser, que quer dizer costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. E o tempo de guerra e o tempo de paz. Então, aqui nós vemos que aqui Eclesiastes 3 faz uma descrição do palco da vida. Tem momentos bons, tem momentos ruins. Então, com isso, se nós entendemos que uma razão bem viável porque nos vem o sofrimento é porque eles fazem parte da vida, foi o que o Todo-Poderoso estabeleceu, então, esse é um pré-requisito que vai tirar da mente de muitas pessoas a seguinte indagação: é porque isso acontece comigo. Sou eu que estou sofrendo. Sou eu que estou chorando. Ninguém sabe a minha dor. Ninguém sabe o que eu estou passando. É uma coisa muito grave. Aí você pode dizer essas coisas e eu digo, bom, eu não conheço, mas respeito a dor de todos. Porém, o que eu quero dizer é que não é o único nem a única a sofrer desta forma. E existem outros que sofrem mais do que nós, e tem outros que estão sofrendo, vamos dizer, menos, mas todos sofrem sem distinção de pessoas. Não há nenhum ser. Aí alguém diz assim, mas se eu tivesse dinheiro eu não sofreria tanto. E às vezes você não sabe o que passa na pele aqueles que têm dinheiro, que pode comprar muitas coisas, mas às vezes não tem a paz que você tem, gostaria de comprar e não pode. Mas se eu tivesse um casamento, eu teria tudo. Muito bem, louvado seja Deus, o casamento é uma maravilha. Mas não sabe você que muitas vezes a pessoa tem que ter muita graça de Deus e saber se adaptar, porque uma coisa é casar. Todo mundo pode casar, é lindo. Agora, manter-se casado é outra coisa. Aí tem outros que dizem assim, eu gostaria tanto de ser solteiro, solteira. Vai para onde quer, faz o que quer, muito bem. Mas mesmo sendo solteiro e solteira, é assolado pela solidão. Então, quer dizer, eu quero dizer que nenhum ser humano na Terra, não importa nesse momento o que tem ou o que seja, nenhum está isento de sofrer. Sofre por alguma coisa. Agora, sabendo que a vida não é feita só de sofrimento, existem os momentos de alegria também. Aí você diz assim, há tantos anos eu vivo, eu não sei o que é alegria na minha vida. Aí eu vou lhe perguntar assim, você nunca teve um emprego, não? Você nunca comprou alguma coisa boa que quis na vida, não? Você nunca teve um filho, uma filha? Alguma coisa que vem na sua vida, você não teve, não, para se alegrar? Então, às vezes, nós estamos tão focados no nosso sofrimento, na nossa dor, que é como se a nossa visão ficasse tão estreita que a gente não observa a vida e não observa o que está se passando e nem observa as bênçãos que o Senhor está nos dando. Então,
A Bíblia diz que há tempos bons e difíceis, está aqui, tempo de matar, de curar, de guerra, de paz. Então, todo ser humano passa por essa determinação do Criador, vem do Criador. Então, cabe a nós o quê? A enxergar o que ele tem nos dado de bom. E assim, louvado seja Deus, e buscarmos a Ele na hora dos problemas, das dores, das dificuldades e das tribulações. Então, nunca se esqueça, a vida é como esse pequeno zíper aqui, tem o início e tem o final, que é aqui o limite. Então, aqui é o cursor, que é o tempo, ele vai correndo, ele vai correndo, ele vai correndo. E nós precisamos correr para Deus. Louvado seja o nome do Senhor, procurar ser pessoas melhores, se aproximar do Criador para ter mais sentido na vida. Louvado seja Deus e ser agradecido e agradecida por cada bênção que Ele nos concede, por cada dia de vida que Ele nos concede. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para quem acha que é o único ou a única a sofrer na terra, que não tem outro que sofre como você, aqui está mostrando que o tempo qual de vida temos terreno, ele é composto de, como dizem a linguagem bem simples, de altos e baixos. Ou seja, de lutas e vitórias. De vitórias e lutas. E assim vai. Porque assim é a nossa vida. Essa é a primeira razão por que se há o sofrimento. Porque o próprio Criador estabeleceu a vida para o ser humano assim. E devido o quê? Devido os nossos próprios pecados desde o início. É assim. Segundo lugar, por que nos vem tanto sofrimento? Por que nós sofremos tanto? Por que pessoas boas sofrem? Por que é que o mundo sofre, inocentes sofrem? Por que nós sofremos tanto? Por que nós sofremos tanto? E aqui nós lemos 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo 3 e 4, que eu vou repetir, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Ou seja, aqui a princípio está dizendo que o Senhor, ele é o autor de toda espécie de consolação que a nossa alma necessitar para todo tipo de dor e de perca e de problema que achamos que não vamos aguentar, e se o Senhor nos faz subsistir, é porque Ele vai nos dar uma consolação à altura da dor a qual estamos passando, ou já passamos, ou que iremos passar no futuro. Então, o Senhor, Ele é Pai de toda a consolação, de todos os tipos de consolação, de todos os tipos de encorajamento, louvado seja Deus, de todos os tipos que o ser humano precisar na face dessa terra, o Senhor, Ele pode nos dar a consolação à altura da nossa dor, do nosso caso, que muitas vezes aos nossos olhos é, vamos dizer assim, irreparável a perca, a dor que ninguém quer passar, mas ela existe, mas o Senhor, Ele promete nos dar consolação. É assim. Segundo lugar que diz que nos consola em toda tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Ou seja, aqui está dizendo, aquele que experimenta o consolo de Deus em tantas determinadas situações difíceis na vida, quando este recebe e ao mesmo tempo ele aprende, não só recebe, mas aprende as lições que o Senhor quer que aprenda, aí o Senhor está dizendo, esse daí vai ser, como diz, a graça que recebeu, que consolou a sua própria vida, vai poder ajudar alguém para consolar alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui, o Deus de toda consolação, ele também nos capacita para que nós possamos ajudar outros que estiverem em situações de tribulação e que semelhante a que já passamos. Vamos dizer aqui uma coisa, vamos dar um exemplo.
Digamos que você sofre, digamos assim, uma inquietação e muito prejuízo com uma causa injustiça. Aí o Senhor permite que você passe aquele sofrimento todo. Aí você aprende algumas coisas e assim passa pelaquela experiência. Aí, de repente, um dia você lá na frente vai encontrar outra pessoa que vai estar passando uma situação semelhante à que você passou. E aí você vai dizer: ah, não se desespera, não, porque na minha vida aconteceu assim, assim. O Senhor me ajudou assim, assim, assim. E eu aqui estou, e louvado seja Deus. Então, quer dizer, você vai ajudar naquilo que você recebeu do Senhor para aquele que está precisando e que o Senhor colocará assim na tua vida, ao teu encontro, para que você faça essa tarefa. Então é assim que o Senhor trabalha. Então quer dizer, número 2, na vida, os sofrimentos que passamos, as tribulações, são também como uma escola do próprio Deus. É como, vamos dizer, a área pedagógica do próprio Deus. Para quê? Para duas coisas: para nos ensinar e para que venhamos a depender muito dele em todos os momentos. Vocês já viram quantas vezes as pessoas elas se lembram de Deus, do Senhor? Vamos pensar que quando vai no hospital, quando de repente acontece uma coisa, a primeira coisa que faz: ai meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? E se o Senhor quisesse responder a essa pessoa, diria assim: e por que é que quando você estava tranquila e tranquila, você não nem sequer olhou para mim para agradecer pelo que eu te dei? Nem sequer você olhou para mim para se lembrar de mim, para me dar um agradecimento, um bom dia, e você se lembra de mim nessa hora? Já pensou se o Senhor nos tratasse dessa maneira? Mas o Senhor, ele nos consola e deseja que venhamos a aprender com o nosso sofrimento. Então, faz parte da vida, são processos, são aprendizados, são ensinamentos e são também, louvado seja Deus, faz parte da pedagogia do próprio Deus para nos ensinar, para dependermos dele. Louvado seja o nome do Senhor. E isso agora nós vamos ver no exemplo com o povo de Israel, na prática, o que eles passaram. Vamos ver aqui agora. Deuteronômio capítulo 8. Abra sua Bíblia, que agora você vai entender do porquê o Senhor nos permite sofrer tanto, para nós entendermos um pouquinho dos propósitos do próprio Deus, da mentalidade do que se passa na mente do próprio Deus, no sentido de aquilo que ele revelou nesse texto aqui. Louvado seja Deus. Vamos ler aqui. Por que o Senhor permite de nós que venhamos a sofrer tanto? Vamos ver aqui. Deuteronômio capítulo 8. E nós vamos ler a partir do versículo 2, que diz assim: prestem bem atenção, que vocês vão entender como um pouquinho de como é a escola de Deus e por que ele permite. Aqui tem nesse texto respostas. E você vai ficar sabendo agora. Versículo 2: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Ele está falando aqui com o povo de Israel. Ou seja, ele guiou o povo de Israel 40 anos no deserto. Aí ele diz, para começar, ele diz assim: para te humilhar, para te tentar, para saber o que está, se guardarias os mandamentos do Senhor ou não. Então, a começar, o Senhor provou o povo de Israel, eles num terrível deserto. E o que é que tem deserto? Cobra, escorpiões, secura, muitíssima escassez de água, que para achar água só o Senhor para sustentar, né? E o frio de noite na solidão, a solidão, o frio terrível à noite,
Então, isso é o que imaginamos do que se há num deserto, porque se há. E aqui o Senhor disse: vocês passaram 40 anos no deserto, e eu guiei vocês esses 40 anos, e a princípio coloquei vocês no deserto para humilhar vocês, para tentar vocês, para saber o que estava no coração de vocês, se vocês guardariam ou não os mandamentos meus. Assim diz o Senhor. Ah, e o Senhor ama o seu povo e permite que seja humilhado? Permite. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus em terra, leia Isaías 53 e você vai ver a descrição um pouco do Messias que veio. A Bíblia diz que ele veio em carne, em terra, e diz: homem de dores, experimentado no sofrimento. Ninguém fazia caso da presença dele. Olha, venha para cá, para minha casa, venha para cá, não. Experimentado nas dores, nos sofrimentos, não tinha beleza, não tinha formosura, nem tinha riqueza humana de dinheiro, e nem tinha nada disso. E diz mais que o castigo que era para ser para nós foi sobre ele, ou seja, ele assumiu a responsabilidade de morrer por nós, de sofrer, de ser escarnecido, de ser humilhado, de ser apedrejado, de ser maltratado, de ser o quê? Tantas coisas que fizeram com ele, os algozes, antes de pôr na cruz, e quando colocaram na cruz, e na hora da crucificação. Então, a Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz, louvado seja Deus, foi sobre ele, ou seja, para nos trazer a paz, para nos trazer uma oportunidade de desfrutar dos pais, para nos trazer uma oportunidade de se reconciliar com o próprio Deus. Então, ele mesmo pagou o preço em cruz por nós. E a Bíblia diz mais que pelas pisaduras dele fomos sarados, louvado seja Deus. Então, é possível nossa alma ser sarada, é possível o Senhor nos curar, porque Ele é Senhor de toda consolação, de tudo que precisamos nesta vida. Então, esse é o primeiro ponto. O próprio Senhor Jesus vindo em terra, ele não teve uma vida, vamos dizer, uma vida nos holofotes, de maneira nenhuma. Era sempre na mira dos invejosos, na mira daqueles que queriam fazer o mal, na mira daqueles que desacreditavam e na mira da multidão que era mais curiosa para ver o que ele ia fazer do que seguir a ele por causa da palavra dele. E ele, mesmo assim, operava milagre, mesmo assim ele fazia o bem. Isso é ensinamento para nós. Aleluia! Se você sofre, se eu sofro, todos sofrem, façam o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um ponto. E o segundo ponto, sabe por que o Senhor nos permite ser humilhados? Porque, no caso, o povo de Israel aqui sempre transgrediam ao Senhor, vocês sabem disso. Eles pegaram os ouros que tinham, derreteram, fizeram bezerro de ouro, não obedeceram os mandamentos do Senhor e se levantavam contra Moisés e não queriam liderança do próprio Deus e se lembravam do Egito para trás só porque eles comiam melões, porque tinha fartura de peixe e dizia assim: esse Deus só nos dá maná e a gente já está por aqui de maná. Quer dizer, eles murmuravam e eles assim irritaram e provocaram o próprio Deus, porque está escrito em Hebreus capítulo 3. Então, quer dizer, por eles serem assim, dentro deles, como o Senhor disse, dura cerviz era esse povo e arrogantes, aí o Senhor permitia que eles eram humilhados. Para quê? Para aprenderem a se humilhar diante do Senhor. Então, muitas vezes somos humilhados. Para quê? É o Senhor trabalhando em nossa vida e para nos humilharmos na presença do Senhor. Às vezes o Senhor chama tanta pessoa através de situações, começa o aperto financeiro, começa o problema dentro do lar, começa problema com família, começa problema com os filhos. Aí a gente pergunta: e você está buscando a Deus? E você está
presença de Deus. Louvado seja Deus. A gente até manda a palavra de Deus, faz até uma live aqui, como vocês estão fazendo, como eu faço aqui, a oportunidade para as pessoas ouvir a palavra de Deus, se aproximar. E é como diz a Bíblia, dá um comichão nos ouvidos, da agonia que a pessoa nem sequer escuta a palavra de Deus, mais focada no problema, e não está entendendo que o Senhor está, de todas as formas, fechando o cerco para que se chegue a Ele. Porque ele disse, humilhai-vos sob a potente mão dele, e no tempo oportuno ele vos exaltará. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Mas ainda assim muitos não entendem. Então é por isso que o Senhor permite as humilhações. Aí se ele fecha o nosso ser, que não é o bastante, aí às vezes somos humilhados no trabalho, somos humilhados dentro de casa, somos humilhados em algum lugar. E por quê? Porque muitas vezes não nos humilhamos diante da presença de Deus e não sabemos ser humildes. O ser humano em si, por natureza, ele não sabe ser humilde. Ele precisa aprender a ser humilde. Todos nós precisamos aprender a ser humilde, porque a Bíblia diz que a humilde o Senhor exalta. Louvado seja Deus. É como se põe a estrela dele lá em cima, porque pense uma coisa que Deus ama, é uma pessoa humilde. É uma pessoa humilde de espírito, é uma pessoa humilde. Louvado seja Deus. O Senhor se agrada, mas se agrada tanto que ele move céu e terra por uma pessoa humilde. Então, o povo aqui, o Senhor fazia tudo e eles não tinham humildade. Então, por isso que o Senhor permite humilhações, tentações, é verdade. A Bíblia diz que nós somos tentados, porque em nós há três coisas: concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida. Somos atraídos e engodados pelas nossas próprias concupiscências. Contudo, a Bíblia diz que se clamarmos ao Senhor, Ele não nos deixa ser tentados acima do que podemos suportar. E se a coisa está muito difícil, voltar, se humilhar na presença do Senhor, clamar a Ele, porque Ele é o Deus de toda consolação. Nunca se esqueça disso. O Senhor é o Deus de toda consolação, de todo tipo de consolação que o ser humano precisar para a alma, por causa de percas, por causa de uma dor quase insuportável. O Senhor tem a consolação para nos estabilizar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui, para saber o que estava no nosso coração, aí aqui diz, mas será que Deus não sabe o que é que está no nosso coração? Sabe. Ele é onisciente, onipresente e onipotente, o próprio Deus. Onisciente porque ele sabe tudo, conhecimento, conhece tudo, conhece o amanhã, conhece o daqui a pouco, conhece o passado, conhece seu interior, seus inteiros, tudo o Senhor conhece. Onisciente, onipresente, porque ele está em todo lugar, ele observa tudo. E onipotente, porque ele pode todas as coisas. Mas por que é que o texto aqui diz assim? Para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os teus mandamentos. Ou seja, para revelar nós mesmos quem nós somos, está entendendo? Então, por isso o Senhor permite que a gente seja provado. Para ele, é como quem diz assim, a gente reclama tanto, Senhor, porque o Senhor não me dá isso, não me dá isso, não me dá isso, eu já orei, eu já pedi, eu já jejuei, eu já chorei, eu já me desesperei, aí o Senhor permite uma provação, e permite outra, e permite outra, e permite outra, e como é que nos saímos nas provações? Como é que nós estamos? Aí a gente se aproxima de Deus, ou murmura, ou se rebela, ou diz que não quer mais saber mais do Senhor, que não crê mais nele, ou que não crê mais em nada, e como é que é a coisa? Aí o Senhor, ele diz assim, eu vos permito humilhações e tentações para mostrar a vocês mesmo quem vocês são. É assim. E para ver se vocês guardam ou não os meus mandamentos, para que vocês vejam se estão mesmo guardando ou não, nós. Para que nós mesmo venhamos a ver se estamos guardando os mandamentos dele ou não. Essa é outra questão. Mas a versículo 3, o Senhor diz, e te humilhou, e te deixou ter fome. Sabe uma coisa que abate o ser humano e faz ele até ficar humilde? Chama-se a fome. É uma coisa que eu não gosto de ver ninguém passar por isso. E isso é muito doloroso. E as coisas que passamos na vida são muito dolorosas. Mas é que o Senhor permitiu com o povo de Israel, disse, te humilhou, te deixou ter fome, e sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar ao entender
que nem só do pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disto viverá o ser humano. Ah, eu estou folgada, eu tenho dinheiro, eu posso comprar o que quiser, a hora que quiser, da maneira que quiser, e posso ir para onde quiser, e eu tenho iate, tenho um avião e tenho um helicóptero, meu Deus, e de repente muda o plano econômico, se vai helicóptero, se vai iate, se vai dinheiro, se vai tudo, e se não for o próprio Deus sustentando, ninguém é nada, porque a Bíblia diz, João 15:5, que sem ele nada podemos fazer. Então, aqui o povo foi humilhado, foi. O Senhor deixou eles passar um período de fome, não é morrer de fome, não, mas deixou eles dizer assim: nós queremos comer, para o Senhor mandar maná. O Senhor mandou maná para eles, louvado seja o nome do Senhor, para que eles entendessem, louvado seja Deus, que quem sustentava eles era o próprio Deus, e que tudo que eles precisavam, que nós precisamos, provém do próprio Deus, que nós não vivemos, louvado seja Deus, que o pão não é a coisa única a se viver, não é só de pão que a pessoa vive, não é só de comida, mas é pela permissão de Deus, pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, pelo ar que o Senhor dá, pela disposição que o Senhor nos dá e pelos tempos de vida que Ele nos dá. Louvado seja Deus! Então nós precisamos entender isto, que não somos autossuficientes, somos dependentes do Senhor em tudo, em tudo, em tudo, em tudo para a nossa vida. Louvado seja Deus. Então o Senhor nos permite ser provado para nós entendermos que só por Ele mesmo. Como essa situação hoje do coronavírus, o que é que vocês acham? A medicina até então não encontrou o remédio fixo mesmo, certo? É culpa da medicina, não. É culpa do povo também, não. O que é? É o Senhor mostrando assim, olha, isso é uma parte do meu juízo. Vocês estão vendo? Eu estou permitindo e dizimando a terra. Então, para os vivos, é para que os vivos entendam que tudo é por Ele e tudo depende dEle. Ou seja, se ninguém achar a cura, se Ele não quiser que ninguém ache, ninguém acha. E se o inimigo não quiser que ache a cura, o Senhor, Ele querendo, a palavra de Deus é que prevalece. Louvado seja Deus. Então, nem só de pão se vive o ser humano. Não é só das habilidades, não é só da beleza, não é só da capacidade que tem, ou dos diplomas que tem, ou por causa da inteligência que tem. Não, nós dependemos do Senhor para tudo nessa vida. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz assim, que Ele tem muitos exércitos. E os exércitos executam as vontades dele. Aí eu sempre converso com o pastor, meu marido. E o que é que eu digo? Exércitos, por exemplo. Se de repente o senhor quer usar um exército, como já vimos por aí, de gafanhoto, invade país e acaba com tudo. É um exército do Senhor, só dos gafanhotos. Imagine se ele manda das formigas, imagine se ele manda das cobras, imagine se ele manda de outros animais para entrar em todo lugar. Então, o que quer dizer que dependemos do Senhor para todas as coisas? Ai de nós, se não fosse o Senhor na nossa vida. Então, precisamos entender que dependemos dele para tudo. Isso é fanatismo? Não. Essa é a realidade. Sabe por quê? Porque basta o Senhor estalar o dedo e cortar o ar, o fôlego de vida. Ninguém na terra sobrevive. Não é esse. Então, é para nós entendermos que precisamos dele, que acima da falta de pão, que acima da provisão do pão, louvado seja Deus, Ele está acima de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui diz, louvado seja o nome do Senhor, versículo 5. Vou pular aqui, o Senhor diz assim: confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor Deus Todo-Poderoso. Se o Senhor quiser castigar, castiga. É só você ler. Naum, capítulo 1, diz lá que o Senhor é amor, o Senhor é fogo consumidor e ele se ira também, ele sabe muito bem castigar. E por que ele nos castiga? Aí ele diz, tem um versículo que diz, ele nos disciplina porque ele nos ama. Para que venhamos a entender, para que venhamos a nos aproximar dele, se abrir para ele, estarmos na presença dele, clamarmos por ele. Lembrarmos dele nos tempos bons, nos tempos difíceis, não se apartar dele para nada. Louvado seja Deus, porque tudo dependemos do Senhor.
então ele castiga também castiga. Mesmo sendo um cristão que esteja na presença do Senhor e que procure estar na presença dele, vamos dizer assim, um dos justos fiéis do Senhor, assim, ele castiga. Observa o que se aconteceu com ali os que foram provados em sua fé, Hebreus 11, que fala sobre aqueles chamados heróis da fé. Foram martirizados, cerrados ao meio, apedrejados. E assim, louvado seja Deus, não abriram mão de crer, independente do que lhes acontecesse. E a Bíblia diz o quê? Que teria um galardão para eles muito melhor, pois essa vida aqui, louvado seja Deus. E eles foram firmes no Senhor até o fim, que o Senhor nos ajude. Louvado seja Deus. Então aqui o Senhor diz aqui mais: e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares em seus caminhos. Ah, eu ando no caminho do Senhor, na presença de Deus. Maravilha. Agora ele vai te analisar para ver se você anda nos mandamentos dele. Se anda conforme a vontade dele. Aí é outra coisa. E é ele que olha para nós e nos observa, e ele pode nos julgar. Ele. Louvado seja Deus. Aí aqui, louvado seja Deus, porque o Senhor teu Deus te mete numa terra boa, terra de ribeiro, de água, de fonte, de abismo, de vales, de montanha, de terra, de trigo, de cevada, de vides, de figueiras, romeiras, de tudo. Ou seja, o Senhor permite que nós venhamos a sofrer para nos, vamos dizer assim, nos quebrantar, sim, para nos provar, sim, para nos fazer lembrar que Ele é o tudo em nossa vida sempre, para nos fazer entender, para fazer com que nós venhamos a reconhecer que dependemos dele, para andarmos de um caminho dele, e também para abençoar, que ele está descrevendo a terra de leite e mel, que emanava leite e mel para o povo. Terra de leite e mel significava farta, com muitas frutas, com muitos alimentos. Louvado seja Deus que o Senhor tinha para eles, porque o Senhor não é injusto. Temos provações, mas temos do que se alegrar também. E eu digo a vocês, se você tem um filho, alegre-se pelo filho que tem. Se você tem uma casa, alegre-se pela casa que você tem. Se você tem saúde, se alegre mais ainda. E se está vivo, louvado seja Deus e viva. Louvado seja Deus. Temos muito o que agradecer. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais aqui. Aí o Senhor promete as bênçãos e descreve para eles. Aí vamos aqui, versículo 10. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que ele te deu. Guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus, em não guardar os seus mandamentos que ele ordena, para que porventura, olha o que diz o Senhor, havido comido e estando farto e edificado casas e habitando nelas, e aumente vacas e ovelhas e acrescente ouro e prata e tudo que tens. Versículo 14. Não se eleve o seu coração a ponto de se esquecer do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Então o Senhor é como se ele dissesse assim, vamos dizer, na linguagem bem simples: olha, eu estou lhe preparando com sofrimentos, com dificuldades, mas eu tenho um plano na sua vida. Eu tenho lhe preservado em vida. Eu posso, sim, satisfazer o desejo do seu coração. Agora, quando chegar a esse ponto, porque vai chegar e eu não sou injusto, então eu já estou te precavendo antes, para que quando você estiver na bênção, não venha elevar o seu coração, se tornando arrogante e se esquecer do Senhor, que foi ele que tirou do que? Da servidão, foi ele que tirou da humilhação, foi ele que tirou da tristeza, da depressão, foi ele que tirou de uma vida tão triste e ainda mais te guiou num terrível deserto, que diz aqui, aquele deserto terrível de serpentes, ardentes, escorpiões, secura, que não havia água, e assim o Senhor proveu água. Louvado seja Deus. Então, para nós não elevarmos o nosso coração. Por quê? O que foi que levou à queda de Satanás? O que levou à queda de Satanás, sendo ele criatura feita pelo Senhor, e não foi criado iníquo,
Foi criado como um querubim ungido. E a Bíblia diz que de grande beleza e esplendor ele tinha, andava em pedras afogueadas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas dentro dele, pela beleza, pela formosura, a Bíblia diz que ele elevou-se o coração e disse assim: Ah, eu serei como o Altíssimo. Então, a partir dali, houve o quê? Corrupção dentro dele. Ele corrompeu-se. E até hoje, qual é o desejo do inimigo das nossas almas? É querer, vamos dizer assim, vencer o próprio Deus, o próprio Criador, e fazer o que quer com a humanidade. Então, o inimigo chamado Satanás, que é o nome que o Senhor Jesus deu a ele, que é adversário, ele não foi criado para ser adversário, mas ele quis ser adversário. E o erro dele, a queda dele, o início foi aí, porque ele elevou-se. O coração dele, eu serei semelhante ao Altíssimo. E isso chama-se a soberba, o orgulho e a arrogância. E com isto, ele vai e atrapalha lá a criação do Senhor Adão e Eva. Ele vai e faz por onde Adão e Eva se corromper. Embora Adão e Eva já tinham sido precavidos antes, que o Senhor falou com eles, e eles ali caíram, então todos tiveram culpa. Louvado seja Deus, mas só para vocês verem que o fato de elevar um coração e se esquecer do Senhor é uma coisa fatal, é uma coisa seríssima, e que Deus nos ajude. Então, por isso que o Senhor nos prova muito antes de dar alguma coisa. Porque ele sabe como é a natureza humana. Ele nos conhece melhor do que nós nos conhecemos a nós mesmos. Então, essa é mais uma razão. Por quê? Porque a pessoa, numa situação muito boa, tudo excelente, muitas nem se lembram que Deus existe. Não se lembram do Criador, e ele não quer isso. Então, o Senhor fez com o povo de Israel. Disse, agora eu vou colocar vocês em boa terra, vai chegar o tempo, fartura, vocês vão edificar casas, terão ovelhas, as bênçãos, mas não se elevem o coração, não, porque é por isso que eu provei vocês tanto antes e tirei vocês do lamaçal e acompanhei vocês no deserto, porque se estivessem no deserto sozinhos, vocês teriam morrido. Alguém que diz assim, a minha vida parece um deserto. Parece um vale. Ah, eu estou igual como uma pessoa, vamos dizer assim, que foi vitimizada, sabe, como se fosse de uma, vamos dizer assim, numa linguagem simples e imaginativa, como se fosse uma metralhadora que me metralhou tanto por dentro, tanta coisa, tantas palavras e ardis do inimigo que eu estou despedaçada por dentro, despedaçada. Outros dizem assim, não, a minha vida é um inferno. Outros dizem assim, oh, a minha vida tem uma coisa que eu não sou feliz nessa área aqui de forma alguma. Então, o que eu quero dizer é que seja como classificamos a nossa vida, seja como dizemos, se é vale, se é deserto, se é poço, se é calabouço, se é cova de leão, mas o que eu quero dizer é, louvado seja Deus, é que o Senhor tem poder de nos redimir, de nos tirar dessa situação, louvado seja Deus, mas que nós precisamos estar na presença dele, tanto pelo que ele é, como também para permanecer na presença dele e permanecer sendo abençoados e abençoadas quando ele nos abençoa. Precisamos do Senhor sempre para termos, nós vamos aprendendo, e para termos estabilidade emocional, maturidade emocional, espiritual. Então, todas essas coisas dependem do Senhor. Já pensou se você diz que passa no deserto aí, passar sozinho, Deus desce as costas para você? Já não existiria mais. Já pensou se nós dizemos assim, eu passo uma situação como um verdadeiro inferno, e se não fosse o Senhor nos consolar várias vezes, já pensou que não estaríamos nem mais aqui para contar a história? Então, quer dizer, seja a situação a qual você está, tem subsistido, louvado seja Deus, é pela graça do Senhor.
quer subsistir de uma forma melhor, crescendo emocionalmente na graça, no conhecimento, e louvado seja Deus, como se pegasse os limões azedos e fazendo uma limonada, então é buscar o Senhor para que ele venha te ajudar, nos ajudar. Estou já encerrando. Aí aqui diz, versículo 15: e o Senhor te tirou daquele grande e terrível deserto. Ou seja, ele diz assim, realmente, situação terrível. Aí ele descreve aqui um pouco do deserto, serpentes ardentes. As serpentes ardentes hoje na nossa vida é o quê? Os dardos inflamados do maligno contra a nossa vida. Aí aqui diz, serpentes ardentes, escorpiões, de secura, em que não havia água, e tirou água para ti, ou seja, para o povo do Seixal da rocha, o Senhor providenciou. Então, quer dizer, o que é que tinha no deserto? Serpentes ardentes, escorpiões, secura. Sabe o que é a secura na nossa vida? É quando a gente passa até anos orando, chorando, fazendo campanha por uma coisa, para que a coisa mude, para que a coisa melhore, e parece que a coisa está pior do que quando começou. Isso é uma característica de um deserto e secura. Só que todo deserto tem o seu final. Toda provação, a pessoa passa por provações durante toda a vida, mas a mesma provação, um dia ela tem fim, principalmente para aquele que confia no Senhor, louvado seja Deus. Então, para finalizar aqui, versículo 16, que no deserto, no vale, na cova, no inferno, seja lá como você assim entenda a sua situação, porque cada um é que sabe o que passa. Eu falo assim esses termos porque já ouvi pessoas expressarem a sua luta classificando-as assim. Então, que no deserto, na situação que você está, o Senhor até aqui tem te sustentado, o Senhor até aqui tem permitido, sim, humilhações, provações, aí ele diz, mas para o fim disso tudo, te fazer o bem. Para nos fazer o bem. Mas com sofrimento, porque o ser humano, todos nós seres humanos, precisamos, vamos dizer assim, de um cabresto do próprio Deus. Não é de ninguém, é do próprio Deus. Porque o ser humano sem o Senhor se torna muito perigoso. E o nosso grande inimigo, depois de Satanás, é a nossa própria natureza, que precisa de ter o Senhor. Nós precisamos do Senhor na vida. Então, o Senhor é que sabe porque permite tanto tempo, provações, dificuldades na nossa vida, mas ele diz aqui, para te fazer o bem. Aí ele diz para encerrar, versículo 17, nunca diga no seu coração, foi a minha força, foi a força do meu braço, foi a minha beleza, foi a minha inteligência, foi a minha capacidade que me fez adquirir este poder, esta casa, este carro, este dinheiro, esta posição, fui eu. O Senhor disse, nunca diga isso. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para você, eu, nós adquirirmos poder, ou seja, adquirirmos o que Ele quer nos dar, para confirmar o seu conserto. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 19, se porém se esquecer do Senhor teu Deus, e ouvires outros deuses, e servires e se inclinares perante eles, o Senhor diz, hoje eu protesto contra vós que perecereis. Então, o que nós temos visto no mundo, tantos perecendo, toda a vida pessoas morreram, é verdade, mas está num nível assim de estar tudo recluso dentro de casa e com uma coisa assim que se pega assim, nesses anos de vida que tem, nunca vi igual a nível mundial. É a mão do Senhor? É. Queira quem quiser achar que não seja, cada um pensa como quer, mas é. Por quê? Porque o Senhor disse que visitaria a terra com pragas, chegaria o tempo da visitação dele, com a ira dele. Por quê? Por qual motivo? Porque muitos não olham para ele. Muitos não o reconhecem como Deus.
olham e racionalizam as coisas segundo a filosofia, segundo a ciência, segundo a psicologia e segundo as próprias ideologias, e é como diz o texto bíblico, pega um pedaço de madeira, corta a metade, aí vai, assa a carne a outra metade, faz um esculpir de um Deus e se dobra diante dele, e achando que é Deus e que é poderoso ali, ou então uns se confiam nas riquezas que tem, nas capacidades que tem, tudo que tem, e nunca olha para o Senhor, e de repente o Senhor muda plano econômico, vem praga, vem peste, que ninguém resolve, aí ainda não enxerga Deus, não enxerga o Senhor ainda. Então o Senhor está dizendo, ele está dizendo, porque ele disse, olha, se porventura vocês passam por tudo, eu abençoo vocês, e vocês caem em adorar outros deuses, em voltar para as coisas que me desagradam e dar as costas para mim, ele diz aqui, vai perecer com certeza. Então é ele que está dizendo. E para concluir, Isaías 1:19, que está escrito, o Senhor disse assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Louvado seja Deus. O que é o melhor dessa terra? As bênçãos de Deus, os livramentos, as curas. Louvado seja Deus, a bênção sobre seu lar, seu casamento, sua vida, sua família, sobre suas finanças. Aí ele diz, mas se recusardes a mim e fordes rebelde, serei devorada a espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, é uma única razão pela qual sofremos tudo isso. A razão maior é porque muitos não estão buscando ao Senhor. Porque muitos não estão fazendo dele a sua prioridade. Porque muitos se dobram diante de um Deus esculpido de imagem, feito de madeira, feito de gesso, feito de ouro, feito de serra lá que for, e não conversa com o Senhor, se dobra diante daquilo que fez com as mãos e não entende que o rosto de Deus ninguém assim nunca viu para estar esculpindo e para se adorar e se prostrar diante daquilo que o Senhor disse que não precisa, que tem boca, mas não fala, tem ouvido e não escuta, e tem olho e não vê, e as pessoas não se dobram, aí por isso vem terremoto, aí por isso vem coronavírus, e vem peste bubônica, e vem tudo. E o Senhor quer que nós vivos aprendamos a depender dele para tudo. Aleluia. Se tivermos o Senhor como prioridade, nós temos tudo, porque Ele é o tudo. Louvado seja Deus. No sofrimento, como nós temos nos comportado? Qual tem sido a nossa prioridade? Temos nos voltado para o Senhor, nos afastado dele por achar que ele nos abandonou e que nem existe Deus? Então, deixa aqui seu comentário. Deus os abençoe. Passem essa live para quem precisa. Se a palavra lhe foi edificante, se aprendeu alguma coisa do Senhor a mais, escreva, compartilhe com a gente. E eu peço a vocês, se inscrevam no meu canal. É o que eu peço, que é só apertar onde tem o nome vermelho inscrito para ficar, inscrever-se para ficar inscrito. Deus os abençoe. Ores por mim, que sou muito necessitada de orações. E assim encerro a live de hoje. Que a paz e a graça do Senhor Jesus seja sobre sua vida, sua casa, sua família. Amém, graças a Deus.